Uma nova pesquisa feita pelo IPEC mostra Lula com 12 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro no primeiro turno da disputa à presidência da República. No cenário estimulado, que é quando os nomes dos candidatos são apresentados, o petista aparece com 44% das intenções de voto contra 32% do presidente, que disputa a reeleição pelo PL. Ciro Gomes, do PDT, tem 6%. E Simone Tebet, do MDB, tem 2%. Vera Lúcia, do PSTU, surge com 1%. Não pontuaram Felipe Dávila, do Novo, Pablo Marçal, do PROS, Emael, da Democracia Cristã, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, Sofia Manzano, do PCB e Soraya Tronic, do União Brasil. Brancos e nulos somam 8%, 7% não responderam. O nome de Roberto Jefferson não aparece no levantamento porque, segundo o IPEC, a candidatura ainda não havia sido registrada no TSE. Agora vamos aqui à pesquisa espontânea, ou seja, quando os nomes não são informados. Nesse cenário aqui, Lula tem 41%, Jair Bolsonaro 30%. Ciro Gomes aparece com 3% e os demais candidatos não atingiram 1%. Brancos e nulos totalizam 9% e 16% não sabem ou não responderam. Considerando apenas os votos válidos, Lula surge com 52% e Bolsonaro com 37%. Esse resultado, no entanto, não significa uma vitória do petista no primeiro turno. Por quê? Porque a pesquisa tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em um eventual segundo turno entre os dois, Lula venceria por 51% a 35%. Bom, alguns recortes dessa pesquisa por regiões. Lula lidera no Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E Jair Bolsonaro está à frente no Sul. Entre os católicos, Lula tem 51% das intenções de voto contra 26% do atual presidente. Entre os evangélicos, Bolsonaro tem boa vantagem, aparece com 47% e o petista com 29%. Por renda, Lula lidera entre os que ganham até um salário mínimo e entre 1 e 2 salários mínimos. E Jair Bolsonaro surge à frente entre aqueles que recebem entre 2 e 5 salários mínimos e mais de 5 salários mínimos. A população mais rica. Entre as mulheres, Lula tem 46% e o presidente 27%. E entre os homens, o petista aparece com 42% e Jair Bolsonaro com 37%. Um recorte importantíssimo é que 77% dos consultados pelo IPEC dizem que já estão decididos a respeito do voto para presidente. Bastante coisa, diferentemente de vários estados, né, na disputa para os governos estaduais, 77. Né, como São Paulo. E mais importante, quando a gente coloca a lupa sobre os eleitores só de Bolsonaro e Lula, são 82% aqueles que dizem que a decisão de votar nesse ou naquele candidato é definitiva e não vai mudar até o dia da eleição. Só 1% não sabem ou não responderam e 17% afirmaram que podem mudar, o que dá uma margem muito pequena, né, para que alguma mudança mais radical aconteça até o dia 2 de outubro. E mais, entre os candidatos restantes, isso é importante, só 26% dizem que o voto é definitivo. Então a impressão que dá é que... A impressão não. O que os números mostram, 70% dizem que podem mudar, é que esses eleitores estão em compasso de espera. Estão aguardando para ver se o seu candidato vai ter alguma chance até 2 de outubro, mas é muito possível, não vou dizer provável, mas é possível que ainda no primeiro turno escolham um dos dois candidatos que estão à frente, ou Bolsonaro ou Lula. Esses números são bastante importantes. Para a cientista política Daisy Chiocari, Jair Bolsonaro e Lula têm votos muito bem estabelecidos no Sul e no Nordeste, respectivamente. E o ganho de Bolsonaro no Nordeste, como o Auxílio Brasil, não deve ser muito expressivo pela força de Lula nessa região. Por isso, a eleição deve se concentrar na disputa pelo Sudeste. É uma região do país onde nem o Lula nem o Bolsonaro estão definidos. Isso diz muito. Então, quem souber trabalhar melhor essa região deve ter uma vantagem. E aí tem um outro ponto também. O PSDB aqui no Sudeste tem perdido força, o que possibilita uma entrada do presidente Jair Bolsonaro, mas também possibilita a entrada do Lula. Então, tem que perceber como que o eleitor vai tratar essa campanha, principalmente aqui no Sudeste. Eu acho que as campanhas já se ligaram nisso porque as duas têm atos em Minas Gerais. Então já tem uma tendência, acho que as campanhas já perceberam que o Sudeste novamente deve definir esse pleito eleitoral, né? Ainda segundo o IPEC, Jair Bolsonaro tem o maior índice de rejeição, 46%.
Lula vem logo depois com 33%, seguido por Ciro Gomes com 18%. E aí aqueles dados, né? Pesquisa IPEC feita com 2.000 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto em mais de 130 cidades brasileiras. Nível de confiança de 95% e o levantamento foi registrado no TSE sob o número BR 03980/2022.